Bom, a pergunta aqui é o seguinte, se o método da abscissão pode ser utilizado para resolver essa equação não linear. Observe que aqui eu tenho 2 menos a exponencial de x ao quadrado. Qual é a ideia do método da abscissão? O método da abscissão nós precisamos encontrar ali uma região, um intervalo onde ocorre mudança no sinal da imagem da função. Então digamos que eu tenho um intervalo AB que contenha a raiz da equação e essa raiz é única, isso já existe garantia. Digamos que f de A tenha sinal de imagem positivo, enquanto que f de B tenha sinal de imagem negativo. Então, existe garantia de raiz aqui dentro. E aí eu uso lá o teste da derivada primeira para provar que se essa função f de x, ela é monótona, ou seja, só crescente ou só decrescente dentro desse intervalo para provar que a raiz é única. Muito bem. Digamos que a imagem de f de xm tenha sinal positivo. Então, como existe garantia de raiz única dentro do intervalo AB, então, como aqui, pelo teorema de Cauchy-Bolzano, o produto das imagens é positivo e dentro do intervalo AB a raiz é única, com certeza a raiz não estará entre A e xm. A raiz estará entre xm e B, porque aqui tem mudança de sinal. Ok? Então o que eu fiz aqui foi dividir o intervalo ao meio. Então eu seccionei o intervalo ao meio e aí a raiz estará aqui dentro. Eu vou utilizar esse processo sucessivamente até que um critério de parada seja satisfeito. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte, esse método, o método da abscissão, pode ser usado para resolver essa equação? Observe que essa equação ela está elevada ao quadrado e qualquer número elevado ao quadrado vai ter como resultado de imagem sempre positivo. Aí, a pergunta que eu faço é, vai poder ou não vai poder utilizar o método da abscissão para resolver essa equação? Veja, o método da abscissão poderá ser utilizado assim, desde que nós façamos uma mudança aqui. Bom, tem que resolver a equação, né? A função igual a zero. Então, eu tenho essa relação aqui. A função f de x igual a zero. Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Ok? Então, aqui vai resultar em módulo de 2 menos exponencial de x. E a raiz de zero é zero. Tirando o módulo, isso vai ficar 2 menos exponencial de x igual a zero. Pelo amor de Deus, não coloca mais ou menos zero. Ok? Raiz de zero é zero. Então, o método da abscissão poderá ser utilizado para resolver essa equação? Sim, só que não da forma como ela está escrita. Vou ter que fazer um arranjo matemático, uma manipulação algébrica e resolver essa equação. Agora, se você observar, você vai depois aí com mais tempo buscar quem são as raízes dessa equação. Você vai perceber que nessa equação aqui vai acontecer de apresentar da raiz que você encontrar ser raiz dupla, ok?